Boa. Boa tarde. Tudo bom, Luiz? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, deputado? Tudo bem. Estou ouvindo, sim. Deixa eu ver aí, Luiz, se tá... Tá ouvindo bem? Sim. Então vamos começar. Deputado, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem também. Tô te ouvindo bem. Vamos começar falando um pouco sobre a Assembleia Legislativa. Quase a totalidade dos municípios já aprovaram o seu decreto de calamidade pública e tiveram referendado ou oficializado esse decreto a partir da aprovação dos senhores deputados estaduais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a burocracia, por que da necessidade de aprovação desses decretos na Assembleia Legislativa, até onde vai a responsabilidade dos deputados estaduais com relação a isso, né? E se há outros projetos dessa natureza para serem votados nos próximos dias. Luiz, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade para a gente se comunicar com os amigos, com os nossos apoiadores, com os nossos eleitores, mas, sobretudo, com os cidadãos e cidadãs da Bahia, que tem no Poder Legislativo uma ferramenta para, digamos assim, não é? Para que o anseio da sociedade, os desejos da sociedade possam estar representados na Assembleia Legislativa da Bahia. E parabenizar ao seu esforço de toda a equipe da ALBA, a equipe de comunicação, que apesar desta situação, desta crise, desse desafio, vem trabalhando. Quero também deixar aqui os meus cumprimentos, meus parabéns ao presidente, o nosso deputado Nelson Leal, toda a sua equipe, Luiz, que você tem acompanhado as sessões remotas, não é? Um trabalho muito sério. Sim. Que, inclusive, não é? Eu queria também deixar aqui a minha solidariedade aos técnicos, aos assessores do nosso presidente, da mesa diretora, que, inclusive, alguns foram contaminados pelo o vírus e que estão, se Deus quiser, em recuperação. Vamos torcer para que nada de mais grave aconteça com esses colaboradores da ALBA, Luiz. Então, eu queria fazer esse registro e também a você, pessoalmente, que você vem fazendo um grande esforço para dar voz e oportunidade aos diversos deputados das diversas regiões da Bahia, para que eles possam se comunicar com suas bases, com seus eleitores. E, evidentemente, como é o mundo inteiro, né? A internet, você está ligado aí o mundo inteiro, né? E aqueles baianos, aqueles sertanejos aqui do meu sertão do Planalto de Conquista, né? Que estão ligados na gente aí no mundo inteiro, possam também ver e ouvir, não é? Um pouco das nossas preocupações. Mas ainda agora, a sua questão, Luiz, eu acho que é um esforço muito grande que está sendo feito, você tem acompanhado, a Bahia tem acompanhado. A necessidade inicial de decretar o estado de calamidade para os municípios. Inicialmente, o governador Rui Costa, logo ali no dia 16, 17 de março, ele mandou o projeto. Do dia 23 de março, nós votamos o estado de calamidade pública. A situação de emergência ele já tinha decretado antes. Sim. Mas a situação de emergência é uma parte operacional que vai no sentido dos órgãos da Defesa Civil. E o estado de calamidade pública é para libertar o gestor, deixar o gestor mais livre, para que ele possa, através, digamos assim, de intervenções no orçamento, né, para que ele não fique amarrado na lei de responsabilidade fiscal, a lei 101, lei complementar 101, artigo 65, que amarra o gestor. E com o estado de calamidade pública, Luiz, não só o governador, o presidente da República, mas todos os prefeitos ficam com mais liberdade em relação aos prazos, das metas fiscais. Evidentemente que não tira a responsabilidade da probidade administrativa, do cuidado com os atos administrativos que os gestores, que os prefeitos, não é, devem ter, Luiz. Mas por isso eu queria dizer do grande papel que a ALBA
tem tido nesse processo de debate e, sobretudo, nessa função de dar juridicamente aos prefeitos, aos gestores, uma garantia de que ele pode, com sua equipe, tomar providências de prevenção, de assistência à saúde e também outras providências de combate à pandemia do Covid-19, Luiz, não é? Sim. Além de outros projetos que você tem acompanhado aí, né? Outros projetos importantes do governador Rui Costa, fundamental, tanto na área, né, da proteção, ou melhor, da assistência à saúde, como também da proteção social. Exatamente. E ainda mais do estímulo econômico. É interessante falarmos. Estamos cumprindo o nosso papel. É interessante a gente falar e adentrar esses outros projetos do Executivo que vieram, porque neles houve uma série de emendas. A colaboração dos deputados na elaboração ou mexendo ali para aumentar, ampliar o alcance, tanto nas medidas de proteção social quanto da assistência à saúde. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as emendas parlamentares e como elas são dependentes. Não as emendas financeiras, as emendas aos projetos que chegam na Assembleia. Exatamente, Luiz. Veja, às vezes nós deputados ficamos ansiosos, ficamos angustiados, querendo propor muitas leis, mas nós sabemos também os limites do poder legislativo, porque as grandes e importantes matérias são aquelas que cuidam da parte orçamentária, da organização de serviço, né, do atendimento de reivindicações das comunidades. Mas, neste caso aí, quero parabenizar os dois líderes partidários, o líder Rosenberg Pinto e o líder Sandro Regis. Eles dois, junto com o presidente, os três têm conversado com todos os deputados, a nossa bancada, a bancada do PT e a bancada do governo, tem constantemente realizado reuniões para debater, ouvir, da mesma forma que eu sei também que o líder da minoria tem reunido também seus deputados para que a gente possa, digamos assim, convergir interesses coletivos para a Bahia. Foi nesse sentido, Luiz, que aquelas primeiras medidas, inclusive, do governador Rui Costa, por exemplo, né, quando ele colocou 80 quilowatts como o consumo para que essa população pudesse entrar, não é, naquela política de não pagamento de 3 meses de energia, foram os deputados, as lideranças partidárias que, ouvindo as demandas e até alguns projetos de deputados, ou seja, houve uma negociação com o governador Rui Costa e prontamente o governador foi sensível e elevou para 100 quilowatts. Da mesma forma também que no caso das emendas parlamentares, foram as duas bancadas ofereceram ao governador, através de uma resolução de cada bancada, para que ele pudesse movimentar aquele 1 ponto e fração do orçamento, que são destinados, esses quantitativos são destinados às emendas parlamentares individuais, para que o governador pudesse utilizar esses recursos, essa dotação para combater, evidentemente, a pandemia. E outros projetos importantes, como agora mesmo, vamos discutir na próxima reunião, um projeto de deputado, caso tem um projeto que discute o problema das fake news, mensalidade. Da mensalidade. Votamos também a lei para obrigar, né, o uso da máscara em toda a Bahia, embora tenha um papel muito importante dos prefeitos, porque é uma lei que o governador não vai poder acompanhar, fiscalizar, não é, Luiz? Então, assim, eu quero dizer que a Bahia pode confiar neste parlamento, que com muitas dificuldades, com muitos desafios, vem trabalhando muito em parceria com o governador, mas de forma autônoma e independente, porque tudo isso aí é negociação, né? E o governador tem sido muito sensível,
Antes ele manda os projetos, ele conversa com os líderes, sobretudo com o líder da maioria. O líder da maioria conversa com o líder da minoria. E aí nós vamos construindo consensos para o bem da Bahia, Luiz. Então, eu acho que precisamos valorizar, nesse momento, o papel do parlamento. Bom, quero agradecer aí ao Edísio, que acompanha a gente, o advogado, bom Edísio. O Teco Maia, que sempre está com a gente aqui. Tem a Grazi, o Orlando, o Saritião, o Gislane, José, agora o Carlos Viana acabou de mandar uma boa tarde aí. Deputado, eu acho fundamental. O senhor é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É o coração do parlamento, a Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da dificuldade que existe hoje, antes da pandemia, agora ainda mais, de se conseguir conciliar o anseio, a vontade dos parlamentares de se propor leis e as limitações que a Constituição exige, que às vezes a gente tem. E já enganchado nisso, perguntar a respeito do projeto do deputado Alan Santos e do deputado Jurailton, que prevê aí uma redução percentual nas mensalidades escolares. Seria constitucional? Pois não, Luiz. Olha, realmente, há na nossa comissão, a esta altura, 1 ano e 3 meses dessa legislatura, algo em torno de 1.800 projetos, mais ou menos quase 2.000 projetos. Desses projetos, praticamente uns 400 projetos, a 500 projetos, já estão tramitando na comissão, na CCJ. Muitos já foram aprovados, alguns foram recusados e outros, mais de 200 projetos mais ou menos, algo em torno disso aí, estão com os relatores, para que a gente possa dar continuidade ao processo legislativo. Mas, nessa situação da pandemia, apareceram alguns projetos voltados especificamente para questões relativas ao dia a dia, à situação material, financeira dos diversos segmentos. E aí, como nós estamos, evidentemente, numa situação excepcional, esses projetos, o meu entendimento é que muitos, inclusive, já passaram do prazo de discussão, na comissão. E se houver um acordo entre as lideranças, eles poderão ir para o plenário. Sim. Do contrário, eles ficarão, digamos assim, nas comissões ou numa fila interminável de projetos, para que possam ser, para entrar na ordem do dia. Mas eles só entrarão na ordem do dia se o presidente da Assembleia, em comum acordo com as lideranças, chegarem à conclusão da votação. No caso específico desse projeto do deputado Alan, acho que tem uns 2 ou 3... Alan Sanches e o Jurailton, Jurailton. E há também indicações de outros deputados. Isso. Se não houver um acordo, eu acho muito difícil que ele possa ser votado. Agora, do ponto de vista, meu querido Luiz, eu não queria entrar em detalhes, mas há 2 correntes. Há já 2 grandes correntes. Uma corrente que diz que esse projeto é uma relação contratual, econômica contratual, e que o poder legislativo subnacional, ou seja, que os estados não podem fazer normas sobre contratos. Já uma outra linha vai pela interpretação do direito de consumo, ou seja, você tratar de uma matéria de consumo, portanto, de compra e venda de serviços, que poderia o Estado normatizar. Mas, de qualquer sorte, no meio termo, a grande recomendação, Luiz, é a negociação. Sim. Porque, inclusive, os sindicatos dos professores, por exemplo, o sindicato está muito preocupado, porque se você reduzir
a mensalidade, pode também você incidir numa redução dos salários nessa circunstância, porque vai baixar naturalmente aí a capacidade de arrecadação de alguns estabelecimentos e pode gerar um desemprego, não é? De qualquer sorte, a matéria vai ser discutida e vai ser uma oportunidade para nós examinarmos os diversos pontos de vista. Eu, pessoalmente, acho que é difícil você aprovar do jeito que está ali, do jeito que foi elaborado. Agora, é um projeto bom para o debate, mostra a sensibilidade dos novos deputados, dos colegas deputados, mas mostra também um problema, porque você pode também, digamos, aprovar uma lei que ela vá sofrer ações de inconstitucionalidade e gerar uma insegurança jurídica para os atores, para os sujeitos envolvidos nesse processo. Mas é um bom debate. É um bom debate. O que a gente tem... O papel do parlamento é debater. Exatamente. A gente vai falar sobre alguns conceitos, o senhor não vai fugir desse debate não, de conversar sobre a história, sobre tudo isso que a gente está passando e como vai ser visto lá na frente. Mas muitas escolas têm já se antecipado a qualquer tipo de lei, proposto percentuais de descontos. Isso está sendo na relação entre escola e pais, isso tem acontecido. Outro projeto que está na pauta é o que trata das fake news relacionadas ao Covid, ao coronavírus, né? Houve um pedido de vista. Alguns deputados se queixaram de que não havia necessidade de ter esse pedido de vista, que não se compreendeu do pedido de vista, mas de fato ele vai ser apreciado pelos senhores deputados. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o projeto e sua opinião sobre ele. Veja, Luiz, eu li o projeto do nosso governador Rui Costa, li também um pouco o marco civil da internet. O governador, naturalmente, ele está preocupado com a circulação dessas informações na Bahia. Pessoalmente, eu acompanhei a trajetória de um vídeo, Luiz, um vídeo de Porto Seguro. E eu tive a oportunidade, nas redes sociais, de escrever 2 ou 3 comentários e que reproduzi depois nas redes sociais desses amigos que me consultaram, que é o seguinte: o governador conversando com a prefeita de Porto Seguro. O governador diz exatamente o contrário da fake news. É impressionante. A fake news diz que o governador estava querendo que a prefeita, digamos assim, inventasse ou criasse números artificiais para que fossem implantados leitos de UTI. É exatamente o contrário que o governador fala. O governador diz o seguinte: prefeita, só podemos abrir leitos de UTI, mais ou menos 10 leitos para 200 usuários ou para 200 pacientes. Essa é uma média estatística da área médica, da área que estuda, que vê que a proporção entre contaminados, a proporção entre casos, digamos assim, clínicos que são resolvidos no dia a dia e casos clínicos que se complicam e que precisariam de leitos de UTI. Ele diz ao contrário, ele diz assim: olha, fique na sua, nós vamos conversar com Eunápolis, vamos conversar com outras cidades, com Itamaraju, vamos conversar com Teixeira de Freitas, e na região, o Estado vai viabilizar leitos suficientes para que, no caso de estados graves, a gente possa atender o paciente. É exatamente o contrário. E aí a fake news diz que o governador... Eu vi a matéria, escrevi, anotei, mandei para os meus amigos, né, e eles se preocuparam. Ouça de fato a gravação, porque você sabe, Luiz, você que é formado em comunicação, imagem, texto e som, a gente não junta de vez. Eu fui aluno de uma grande professora de comunicação na USP, embora fazendo, digamos assim, meu doutorado foi em outra área, mas ela foi fazer um seminário sobre documentação visual.
E teve também um laboratório sobre microfilmes, né, documentos de microfilmes, etc, etc. A Joanna Smith, ela dizia assim, olha, ao longo da história, muitas fotos, ou melhor, as mesmas fotos apareceram com diferentes mensagens, não é? E ela conta a história também de como o Hitler se apropriou de filmes de ficção. Ela fala alguns filmes do Chaplin, inclusive aquele Vinhas da Ira, um filme que mostra os mineiros, aquela pobreza nos Estados Unidos. O Hitler se apropriou daquelas imagens e editou na Alemanha, mostrando que digamos que o capitalismo, que a sociedade americana estava em crise, estava sendo destruída. Portanto, para ser objetivo na resposta, não é? Quero dizer que procede, vamos fazer o debate também, mesmo que cause problema de constitucionalidade, o governador dá um choque e coloca uma lei que pode, pela via do comportamento burocrático, pegar algumas pessoas, ou pelo menos inibir essa farra do fake news, não é? Então, é uma lei pedagógica. A gente tem dois assuntos, assim, tratando da sua resposta. Primeiro, tem um filme, Mera Coincidência, com Dustin Hoffman e Robert De Niro, que trata da criação de um cenário, de um mini documentário, como se fosse uma guerra, criaram uma guerra para legitimar uma reeleição. Foi bem interessante, chama Mera Coincidência. E a segunda é o seguinte, sobre fake news... Depois você me manda o nome do filme, eu quero assistir. Mano, sim, Mera Coincidência é o nome do filme. E é com Dustin Hoffman e Robert De Niro. Mas, enfim, e também no norte do país, nós tivemos um problema de fake news que pesquisadores, ou pessoas, na verdade, pessoas que estavam indo coletar e fazer o exame ali, foram agredidas, presas, enfim, uma série de arbitrariedades que aconteceram com pessoas que estavam ali trabalhando e tentando identificar o vírus, aplicando testes. E aqui em Salvador a gente está com um problema contrário, são pessoas vestidas de polícia, estão indo nas casas falar que está tendo desvio de auxílio. Então, assim, a fake news, de um modo geral, ela é um mal e é muito difícil, como o vereador André Gessé aqui tem dito, muito difícil de combater, mas é preciso criar uma legislação que aborde, que enfrente esse problema. É correto, é verdade, Luiz, é verdade, né? Mas, infelizmente, como diria lá o filósofo, né? O ser humano não é fácil. O ser humano, a vida social, ela é complexa. E nós estamos na política para isso, para melhorar as condições institucionais para que os seres humanos possam se tornar cada vez mais sociáveis. Deputado, muito se falou aqui da necessidade de alinhamento no sentido de enfrentamento. E aí, primeiro vamos falar dos governos estaduais, do governo estadual com os municípios. Depois a gente trata separadamente do governo federal. Há uma dobradinha aqui, bastante diplomática e produtiva, entre o Rui Costa e o prefeito de Salvador, da capital baiana, Semineto. Como é que está essa relação entre governo estadual e o prefeito da terceira maior cidade da Bahia, Vitória da Conquista, Ézio Guzmão? Como é que está sendo enfrentado o coronavírus aí no sudoeste baiano e, sobretudo, em Vitória da Conquista? Veja, Luiz, o povo de Conquista é um povo inteligente, é um povo organizado, que sabe aquelas atitudes que são benéficas à sociedade e aquelas outras que são, às vezes, uma farsa. Eu tenho evitado polemizar pessoalmente com o prefeito, porque para não caracterizar interesse político partidário eleitoral. Mas, no início, o prefeito fez uma série de bobagens, uma série de besteiras, bateu cabeça, infelizmente, com sua própria equipe. A Secretaria Municipal de Saúde tem médicos, enfermeiros, profissionais de altíssimo nível, são profissionais dedicados, desde o agente comunitário, desde os servidores que cuidam das unidades de saúde, desde aquela função genérica na saúde até o mais capacitado especialista. Tem uma equipe extraordinária na saúde, ou melhor, um universo. Infelizmente, o prefeito não soube organizar a sua equipe dirigente. É o sexto
o 6º secretário de saúde em 3 anos e 4 meses. O 6º secretário de saúde. Ele não soube, então deixou a equipe desorganizada, a equipe dirigente, sem base de dados, sem informações, e começou a bater cabeça no início. Depois o Conselho Municipal de Saúde entrou, saiu inclusive, não é? Saíram várias notícias nos jornais, aquela polêmica da prefeitura com o governo do estado. A prefeitura, quando saíram as portarias do Ministério, a Prefeitura de Conquista não apresentou projeto, que é a comissão de intergestores, ou seja, a comissão bipartite, são os gestores municipais e os gestores estaduais que juntos na CIB definem e aprovam os projetos. A Prefeitura de Conquista não apresentou projeto. Salvador apresentou, Feira de Santana apresentou. Logo, Dr. Fábio aprovou, o governador aprovou, e Feira de Santana e Salvador começaram a trabalhar. E Vitória da Conquista não apresentou. Dr. Fábio Vilas Boas, naturalmente orientado pelo governador, apresentou o projeto para toda a Bahia e incluiu Vitória da Conquista. Sim. Inicialmente, Luiz, era um dinheiro pequeno, era R$1.400.000. Sim. Né? Então, o governador autorizou o Dr. Fábio entrou e fez a contratação de leitos e ações especiais para o combate ao Covid-19. Mas além, viu, Luiz, deixar muito claro que eu e Valdenor, meu amigo, irmão, parceiro, nós queremos ajudar a prefeitura, nós queremos ajudar o prefeito, tanto que Valdenor colocou R$5 milhões, com alguma contrapartida minha também, para o hospital de base e para a prefeitura. R$1,5 milhão para a prefeitura, graças a Deus, sem nenhuma politicagem, sem nada. Sim. Os técnicos mandaram o projeto, vai receber lá R$1,5 milhão para a prefeitura e R$3,5 milhões para o hospital de base, só para o combate à pandemia. Além disso, também eu coloquei recursos, 2 ambulâncias para atender o hospital, para atender o hospital de base, para atender também a nossa policlínica, não é? Em parceria com o Valdenor. Outros deputados também estão colocando. Sim. Mas na região também aqui, Valdenor, na nossa parceria, foram 14 milhões de reais. Sim. 14 milhões de reais na região para melhorar as prefeituras, para dar apoio às prefeituras, para que elas não sobrecarreguem Vitória da Conquista. Porque nesse momento nós temos alguns leitos, basicamente, em Vitória da Conquista. Qual é o percentual de ocupação, a gente sabe? Está tranquilo, graças a Deus está bem equilibrado. Nós temos 10 leitos de UTI no HCC, contratado pelo governador, ou melhor, são 20 leitos no HCC, são 10 leitos no IBR e 20 leitos no hospital de base, 50 leitos de UTI, fora os leitos de retaguarda. Então nós estamos trabalhando, o governador está atento, né? E nós esperamos o Conselho Municipal de Saúde, fez várias reuniões, aconselhou o prefeito e agora ele começou a dar uma melhoradazinha. Ele está mais em harmonia com o Conselho Municipal de Saúde. Pelo menos nas últimas 2 semanas ele sumiu da mídia. Só o fato dele sumir da mídia já está ajudando muito. Se ele não aparecer para atrapalhar, tá ótimo. Se ele não aparecer para atrapalhar, tá ótimo. A gente vai tocar com o apoio da comunidade, com o apoio da Secretaria Dr. Fábio Vilas Boas, se Deus quiser, com os profissionais da saúde, nós vamos tocar, vamos vencer essa crise. Como é que está a questão aí relacionada à proteção social? Os estudantes, suas famílias estão sendo atendidos pela prefeitura também? Porque em vários municípios grandes, como é o caso de Conquista, é preciso a prefeitura entrar com o braço forte para garantir a alimentação, para garantir, enfim, as condições básicas de sobrevivência ali de um povo que está sofrendo muito, né? A gente fala que o Covid é uma doença democrática, contudo, se você vai pegar um mapa de mortes, as pessoas da periferia estão morrendo mais. Pessoas do interior morrem mais. Né? É verdade. E como é que está isso lá em Conquista? Olha, até onde eu tenho acompanhado, poucas prefeituras têm, digamos assim,
de forma mais arrojada, colocado esses apoios. Graças a Deus, muitas prefeituras que a gente tem relação estão trabalhando de forma muito, muito ativa. Com relação à orientação do governador Rui Costa, eu diria que todas as prefeituras da região, com relação à saúde. Tá. Agora, essa complementação, que é um pouco mais, você sabe que as prefeituras estão com dificuldades, né? Mas o importante, Luiz, é dizer o seguinte, ó, o Vale Alimentação na região, essa semana nós fizemos uma conferência com o nosso secretário Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues, ele fez um balanço aqui com os dois nossos assessores, dos dois dirigentes dos núcleos regionais, professor Ricardo aqui de Vitória da Conquista e professor André lá de Caetité, em praticamente todas nessas comunidades, com exceção de algumas áreas rurais, mas as principais cidades foram distribuídos, não é? Os vales, os estudantes acessaram e assim por diante. Mas esse vale é para... Desculpa interromper, deputado, mas esses vales são para estudantes da rede estadual... Para estadual. E o municipal? O municipal, muitas prefeituras estão com um programa excelente. Eu não vou citar aqui para não... Tá. Não mais Conquistas tem? Conquista, infelizmente, não. Não vi nenhuma matéria. Aliás, pelo contrário, o que o prefeito fez aqui foi cortar o salário dos professores. O prefeito cortou o salário dos professores contratados da zona rural. E pelo que eu vi, não quero ser irresponsável, é uma cesta com 5 produtos. Algo realmente lastimável. Isso está também na mídia, está nas redes sociais. Alguns municípios, Luiz, estão fazendo show de bola. Tem município aí, colocando as merendas, fez um complemento de recursos, pegou recursos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, do Programa de Aquisição de Alimentos, ou seja, melhorou, fez uma cesta para os estudantes de acordo com o número de famílias, ou melhor, para as famílias de acordo com o número de estudantes. O que a gente ouvia? Tem 3 alunos. Que a gente ouvia com relação... 3 alunos. Ou seja, nessa área aí, pelo que eu estou vendo aqui, só o governo do estado é que está atuando. Não só na educação, mas também com outras secretarias. O que a gente ouvia, e aí no senso comum aqui, os interessados em política, é que o prefeito estava com algum dinheiro aí para utilizar em obras esse ano de... E o combate para, enfim, melhorar a vida das pessoas nesse momento de... Na verdade... Mas Conquista tem muitos pequenos empresários, tem um comércio forte que deve estar passando por dificuldades terríveis. Então, esse dinheiro não pode ser deslocado para outros setores, tanto para a educação, para as crianças, para a proteção da família, quanto para ajudar o pequeno empresário, enfim. Tem toda uma rede aí, é uma cidade grande. É um porto seco, né? É um porto seco, talvez o mais importante porto seco hoje na Bahia, né? Com tudo passando por aí. É verdade, Luiz. Olha, só o Vale Alimentação foi mais de R$1 milhão, só em Vitória da Conquista. E o governador contratou 2 fornecedores, dois atacadistas foram contratados para entregar para os estudantes irem lá na loja, no mercado, e pegarem sua cesta. Infelizmente, o governo municipal não tinha um plano. Dinheiro não falta, R$8 milhões de cotas, o dinheiro das nossas emendas, e mais ainda, vai receber agora R$30 milhões. Conquista vai receber R$30 milhões do ponto de vista orçamentário, que poderia ser, né, utilizado para, como você falou, fomentar essa circulação de bens. Infelizmente, o prefeito não diz, não é transparente, você não sabe como os recursos são utilizados. Não queremos fazer nenhum tipo de pré-julgamento, mas queremos transparência. Graças à Câmara de Vereadores também,
muitos projetos têm sido aprovados na Câmara de Vereadores para que a Prefeitura haja. O que nós estamos cobrando aqui, sobretudo dos nossos vereadores, é uma ação efetiva do prefeito municipal de Vitória da Conquista, que nós não estamos vendo. Deputado, vamos sair um pouco do panorama estadual e municipal e vamos caminhar aí para o panorama federal, talvez o mais crítico nesse momento, que é de onde é o guarda-chuva, de onde descem todas as políticas públicas, de todas as áreas. É quem fica com a maior fatia do bolo tributário e, portanto, tem mais condições de articular ações práticas e efetivas. Hoje, o Eduardo Pazuello, o terceiro ministro da Saúde, só durante a crise da pandemia, minimizou, ou pelo menos deu um cenário aquém daquele que nós que estamos no Brasil vemos na OMC, na Organização Mundial da Saúde. Qual a sua avaliação aí sobre as políticas públicas nacionais destinadas ao combate dos efeitos nefastos dessa pandemia? Luiz, eu queria especialmente me dirigir aos nossos internautas para dizer que, felizmente, o Congresso Nacional agiu de forma muito responsável. Não quero dizer que foi exclusivamente em função da atuação da oposição ou do Partido dos Trabalhadores, mas a oposição no Congresso Nacional teve uma responsabilidade extraordinária na aprovação do que positivo está vindo lá de Brasília. Sim. Inicialmente foi a Bolsa Emergência, aquela ajuda emergencial de R$600, que originalmente era uma quantia de R$200. Foram muitas as negociações, um esforço muito grande, sobretudo do Partido dos Trabalhadores, para poder elevar essa medida. E conseguimos aprovar. Claro que aí também vamos fazer justiça. Outras forças, inclusive forças ligadas ao próprio governo, elas foram deslocadas para esse projeto e conseguimos aprovar. Na área também da cultura, fomos nós que aprovamos, inclusive o nosso deputado Valdenor Pereira, que é o coordenador do núcleo da educação e da cultura do PT, ele teve um papel importante, ele foi coautor desse projeto de lei para ampliar o benefício para outros segmentos. Ou seja, praticamente todas as medidas que estão saindo de Brasília estão saindo do Congresso Nacional. Infelizmente, não está saindo do Executivo, porque se nós fôssemos seguir a orientação do Poder Executivo, nós estaríamos aí sem nenhum controle, porque o presidente, o que ele quer é liberar tudo e fazer a chamada isolamento vertical. O que todas as autoridades recomendam é o isolamento social, claro, com cuidado para os setores essenciais, para a pequena economia, para garantir também o trabalho e a renda. Ninguém quer desemprego, ninguém quer absolutamente. Agora, nesse momento, salvar vidas é a prioridade. E gradativamente, e foram também aprovadas algumas medidas no Congresso Nacional. Sim. E também na Bahia, o governador Rui Costa aprovou várias outras medidas para poder aliviar os empresários, aliviar os empreendedores, para que não aumente o desemprego. Sim. Ô Luiz, a crise é mundial. Sim. A crise é no mundo inteiro. Sim. Mesmo se a gente não tivesse com o isolamento, mesmo se a gente tivesse deixado livremente a população estava morrendo e desempregada. Mas a gente vê a parte econômica. Por exemplo, hoje teve uma reunião entre a Merkel e o presidente Merkel na Alemanha e o presidente da França, e falar de política de distribuição de renda. Você tem medidas na França de empréstimo sem juros. Aqui você não tem um enfrentamento da política de juros séria. Que a gente fala em proteger a economia, mas não se fala de forma efetiva de o cidadão ter acesso ao crédito sem ser atingido implacavelmente pelos juros. Então, assim, do ponto de vista real, além do ponto de vista simbólico político, o governo federal tem cumprido o seu papel com a sociedade?
Viu, Luiz? Nessa sua linha de interpretação, a gente pode dizer o seguinte: alguns economistas, e eu tenho lido também alguns artigos, alguns ensaios breves, eles estão dizendo que hoje a economia brasileira, e nesse contexto mundial, tranquilamente dá para a gente garantir um certo endividamento, aumentar um pouco mais de endividamento, garantir a saída da crise, e esse endividamento ele vai ser também um input, né, para poder, ele vai servir como mola de aceleração da retomada econômica, não é? Então, praticamente todos os teóricos neoliberais estão revendo suas teorias. Estão revendo suas teorias. O papel é fundamental, o papel regulador do Estado, indutor da economia, regulador da sociedade. É isso aí que eu queria, só para a gente pegar aqui, para não perder o gancho. O governo atual foi eleito dentro de um conceito de Estado mínimo. E a gente vê o mundo todo, como o senhor mesmo está falando, se debruçando sobre o estado de bem-estar social, a participação do Estado como regulador e garantidor dos direitos mínimos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a discussão que houve no debate de eleição presidencialista e o que está acontecendo agora no mundo todo. Viu, Luiz? Agora, qual é a saída, qual é, digamos assim, a tentativa de burla do grupo lá do Palácio? Digamos assim, garantir um orçamento somente para a resolução da crise da saúde e manter o arroxo no pós-pandemia. Então vai ser um grande debate pelo seguinte: saindo da crise, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da garantia, digamos, de uma situação que a população tenha segurança na saúde, nós precisamos retomar a discussão, porque o que o Palácio do Planalto está querendo, na verdade, é manter os mesmos princípios, que não vai ser possível. Porque, como a gente está vendo aí, mesmo na América Latina, na Argentina e outros países, não é? Vai ser necessária uma presença fundamental do Estado na economia. Não sei, viu, Luiz, se aquela tentativa, não sei se há um grupo de militares discordando do Guedes. Porque saiu um ensaio ali, olha, tem aqui, vamos colocar um projeto alternativo de economia, 30 bilhões, 40 bilhões, uma espécie de mini-PAC lá, né? Para poder garantir os investimentos agora. Depois lá, o Guedes foi lá e disse, não é isso bem, tal. Me parece que está havendo uma divergência no bloco de poder e nós temos que apostar numa saída com o Estado forte. O senhor acredita que politicamente já há condições de se discutir o impedimento do Bolsonaro? Você acredita que esse gesto, como o FNDE, que ele acabou de entregar aí para alguém indicado pelo Centrão, e outras manobras políticas que ele se dizia contrário, que não faria, vai sustentá-lo? Porque o que diz é o seguinte: executivo fraco, legislativo forte, e o legislativo forte interessa aos estratos de poder parlamentar. O senhor acha que tem condições de ele ser empichado? Como é que está isso? Qual é a sua avaliação sobre esse cenário? Veja, Luiz, nesse momento, o que eu sinto no dia a dia, através das redes sociais, porque eu não estou tendo contato com as pessoas, mas praticamente eu passo 8, 10 horas, não é? Olhando, recebendo os sentimentos das pessoas. As pessoas estão muito preocupadas com a questão realmente da segurança da saúde e também com a questão da sobrevivência. Nesse momento, eu acho que o nosso foco deve ser a gente se livrar da pandemia, mas também a gente não pode perder de vista a questão política, porque é a política do Bolsonaro que está viabilizando o caos do ponto de vista da saúde, que pode aprofundar também na economia, na medida em que se ele insistir com esse paradigma liberal de não garantir a presença forte do Estado na economia, naturalmente o pós-pandemia vai ser muito maior. E aí entra a briga familiar dele, né? Quer dizer, aí vem, digamos assim, a crise
da economia, a crise da saúde e a crise do comportamento político dele, do rolo que ele está envolvido, né? E que vai, gradativamente, essa crise ela vai desembocar para que a população brasileira perceba o rolo e a bagunça que esse presidente está fazendo no país sem nenhuma legitimidade. Claro que ele ainda tem um certo apoio, mas o que ele está fazendo, palavras de Delfim Neto, 92 anos de idade, uma pessoa conservadora, liberal de direita, mas uma direita civilizada, que ele nunca viu uma pessoa tão despreparada na história do mundo, exercendo o papel que o Bolsonaro está exercendo. Então, naturalmente, a gente vai trabalhar para sair da crise, para proteger as pessoas, mas também para encontrar uma solução política. E pelo andar da carruagem, o Bolsonaro não tem nenhuma legitimidade, porque claramente está visto agora aí, foi um golpe, foi uma articulação do Moro com ele, os dois juntos, foi que inviabilizaram a presença do Lula, né, nas eleições, e que ganharia. E mais ainda, no segundo turno, eles continuaram fazendo uma série de armações para que o nosso candidato, naquele momento, Fernando Haddad, não crescesse no segundo turno. Então, claramente mostra que foi mais uma atitude golpista do Bolsonaro e que agora está muito evidente com as últimas declarações que a gente está vendo aí na mídia nacional, né? Isso vai caminhar, naturalmente, para o impeachment. Não tem saída. Vai ser o impeachment como a única alternativa política para a gente retomar uma unidade, retomar um projeto de nação mais civilizada, uma nação mais eu diria, solidária com o seu povo. Deputado, a gente vai se caminhando para o final, que já estamos com 50 minutos de live, foi a live mais longa aqui entre os deputados e eu acho que a gente ficaria aqui bastante tempo ainda conversando. Eu estou com... Vontade sua. Vontade nada, conteúdo do senhor, é diferente. Inclusive, já vou fazer o convite para a gente bater um papo lá no Conjuntura Atual, que é um outro perfil aí, pessoal, que a gente se discutir, para a gente discutir também a greve dos radialistas, vamos enveredar por outros assuntos. Deixar esse espaço aqui, agradecer primeiro a todos que nos acompanharam até agora, né? O Hélio Quadros e Simoa, Zeneide, Quadros aqui também, eu sim, tem bastante gente que nos acompanhou. Deixar aberto aqui para as suas considerações finais e vamos tocando o barco. Eu quero dizer e agradecer, viu, Luiz, ao nosso companheiro, amigo, deputado Valdenor Pereira. Quero também parabenizar as lideranças do meu partido, Marcelino Galo e Rosenberg Pinto. Quero agradecer ao secretário doutor Fábio Vilas Boas, que vem trabalhando, vem ajudando a região. Agradecer também todos os secretários, Jerônimo Rodrigues, Carlos Martins, os companheiros que têm trabalhado diretamente com a agricultura familiar, o companheiro Josias, não é? Essas secretarias têm estado presentes na região, com projetos, os projetos continuam na região. Quero dizer que, ao lado das medidas do governador, eu e o companheiro Valdenor, nós temos feito um trabalho muito grande aqui na região para passar as informações para os nossos municípios. É um ano pré-eleitoral, ainda está na fase de pré-campanha. Nós estamos também discutindo com o PT, com os nossos partidos, as coligações na região. Mas, nesse momento, estamos apoiando esses companheiros. As emendas do companheiro Valdenor, mais de 15 milhões, se nós considerarmos a saúde e mais algumas outras, também o nosso mandato tem ajudado aqui na região e, sobretudo, Vitória da Conquista, não é? São muitos recursos que estão chegando aqui em Vitória da Conquista para a gente vencer a crise da pandemia e também manter um nível de emprego, de renda para os pequenos e médios agricultores. Por isso, nós estamos também apoiando muitas associações, muitas cooperativas, com tratores, com implementos, não é? Para, nesse momento, a gente fortalecer a economia, a pequena economia, fortalecer as feiras de agricultura familiar, fortalecer o comércio local, que são realmente atividades estratégicas aqui na nossa região. E, finalmente, agradecer a você por a oportunidade e deixar aí um grande abraço aos nossos internautas, aos nossos amigos que estão aí
nos acompanhando. Para quem nos acompanhou até agora, uma indicação de livro para entender a atualidade, Zé. Eu tenho que indicar um livro para gente. Não ouvi bem, Luiz, essa não é pergunta, não. Para a gente encerrar, a indicação de um livro, para que possamos ler e entender a sociedade hoje, os tempos atuais. Indique um livro aí, bom. Rapaz, aí eu tenho lido bastante coisas, viu, Luiz? Eu estou lendo literatura, agora um realmente que está me fazendo, já estou concluindo praticamente ele, só estou nas últimas 15 páginas, é o livro do Jared Diamond, Aço, Germes e Guerras, que é uma história de como as civilizações viveram com as pandemias. Como é que os germes, digamos assim, né, ajudaram a destruir e a construir civilização. Interessante. Luiz, 19 milhões de índios foram exterminados pelos germes dos conquistadores. Sim. 19 milhões. 50 milhões de pessoas morreram em 1918. Na Bahia, a cólera morbus, em 1855, não é? Matou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro e na Bahia e no Brasil. Né? Então, ou seja, a humanidade convive, infelizmente, com esses episódios. Por que isso? Porque nós somos parte da natureza. É o que o Diamond mostra, né? Sim. O vírus não está em nós para nos matar, mas para se reproduzir enquanto ser vivo, que ainda não é. Sim. O vírus não é nem uma célula, não é? Ele vem para o corpo humano para se reproduzir. O nosso problema é que nos separamos da natureza. Nós precisamos de um paradigma em que nos coloquemos de novo enquanto ser biológico, enquanto ser social e cultural. Esse livro vai ajudar muito. Aço, Germes e Guerras. Aço, Germes e Guerras. Anotado. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Um forte abraço e até a próxima.